E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios e dessa vez com convidados muito especiais. Vou Como começar sempre. aqui com Pedro Sobral, gestor de tráfego e também de tráfego, né? Ou não? Porque tá ganhando muito dinheiro, cara. Esse negócio não pode ser lícito. É ilícito, eu garanto pra você. É ilícito. Então, estamos aqui com o Pedro Sobral. Muito obrigado, Pedro. Primeira vez aqui com a gente. A gente tava pra marcar esse podcast há um tempo, Já né? tinha um cara? tempão, é verdade. Antes do podcast ter nome, eu já tinha sido convidado. Não, você vai vir um dia que a gente vai gravar. Verdade, verdade. Muito obrigado pela presença. Valeu, tamo junto, Estamos também com o Joel J, mentor de alta performance e host do podcast JJ Podcast. Boa. Fala, Brunão. Fala, Malu. Prazer falar com vocês. Sempre um prazer. Como sempre. Ainda mais na casa de vocês. É verdade, Tá a gente ótimo. tá numa mais uma edição do É de Casa, sem ser na nossa casa, que a gente tá fazendo essa brincadeira aí. Que aqui é alugado, no caso, não é nosso. Eu fiquei pensando, eu pensei que essa aqui era a casa deles, eu tinha Mas é. certeza. Gente, gostou de começar o podcast? Informação relevante, né? Nem me apresenta. Eu sou Caio aí. Eu sou Caio. Estamos vambora. também com Caio Carneiro, Mais uma empreendedor vez e aqui. autor de best-sellers. Vambora. 2 livros de muito sucesso aí, né, Caio? E é um prazer enorme falar no podcast de vocês. Ó, só uma coisa. Você recebe mensagem pra caramba do último podcast que a gente fez junto? Aquele podcast Foi muito bombou. bom, recebo, foi muito recebo. bom. Muito bom. Foi uma Foi muito delícia, legal, inclusive. cara. Inclusive, a Malu não queria chamar vocês porque vocês são concorrentes nossos, né, naquele ranking de top podcasts. É um É absurdo. nada, Eu falei, você não, chegou amor. fazendo mó barulho. Mas- Eles já chegaram assim, nem falaram nada. Pedir licença, nem pediu licença. Não, mas é só Os avisando, caras se vocês chegaram- fizerem propaganda no podcast, a gente corta na edição, só pra vocês saberem. Não, né? nem Mas vou aí fazer. eles ficaram sabendo que eu sempre compro tráfego pros podcasts alheios. Eles falam assim, vamos chamar o Joel Essa e o foi Caio. boa, né? E vamos chamar o Pedro também, que ele vai comprar tráfego pra esse episódio. Não, mas falando o real motivo por ter chamado vocês, né? É porque não tinha mais ninguém. Não, mas o real motivo é porque eu realmente acredito que hábitos saudáveis fazem com que a gente melhore a nossa performance e aumente a nossa performance em tudo, né? Então, um dos objetivos principais do Materializa, que é o meu produto, né, é justamente esse. Fazer com que as pessoas entrem no ritmo de hábitos saudáveis, façam isso na sua vida, para que elas consigam extrapolar, né? Acho que transbordar isso pro resto das áreas da sua vida. E eu acredito que muito de todos vocês três aqui têm um pouco ou muito disso, né? A gente queria chamar pessoas referência nessa área, mas com a pandemia não conseguimos. Vocês estavam próximos, como o Caio É o falou. que tem pra hoje. Quem É o que que é tem os pra três. É hoje? isso aí. Não, que postam foto de tá pago. É o Pedro, o Caio. Não, algumas colunas, né? Quem são caras que a gente gosta? Mas o Joel não gosta de falar gasto, que tá né? pago. Você usa outra maneira, Eu né? falo, tá feito. Tá porque feito. não tá pago porque não é dívida. Não é uma dívida. Eu já Então tá discordo, sabia? Às vezes as Você pessoas... viu que eles começaram como? Na chinela, né? Não, mas eu falei isso aqui. Eu respeito seu posicionamento, mas ele tá errado. Você tá dentro de casa, quem manda aqui. O podcast só começa quando alguém fala assim, eu discordo. Vai ficar bom. Vai. E pior que a gente já falou isso umas 3 vezes antes de começar a gravar, né? Não, mas eu discordo por quê? Porque eu acredito que a gente tem que, de fato, cultivar os hábitos saudáveis, fazer exercício diariamente, porque isso vai cobrar lá no final da vida, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, Ou muito antes, né? Ou muito antes, né? O Bruno é uma prova viva disso, depois a gente pode falar, inclusive. Mas, às vezes as pessoas ficam assim, vou cuidar estética, né? Vou emagrecer. Não sei, posso deixar isso pra depois. E esquecem que ter um problema de saúde no futuro, na verdade, é uma dívida que nem é você que vai pagar. É, às vezes, quem te ama, quem tá do seu lado, né? Então, pra mim, cuidar de si é um ato de amor ao próximo, a quem de fato ama você e que vai ter que cuidar de você lá no final da vida, ou coisas desse tipo. Então, talvez o tá pago não seja a melhor forma de falar, mas Sim. pra mim é uma dívida, sim. Eu acho que tem que fazer. E desde quando que você tá pagando essa dívida na sua vida? Acho que eu nasci pagando, né? Nasci pagando. Não, essa é inclusive a primeira pergunta que eu ia fazer, porque o filósofo romano Sêneca, ele fala que a virtude é difícil de se manifestar, precisa de alguém para orientar e dirigi-la. Já os vícios são aprendidos sem mestre. Ou seja, se deixar, o cara aprende tudo que é errado fácil, né? Agora, o que é bom demora para ser aprendido, ou tem um professor. Como é que foi esse despertar para os hábitos saudáveis de vocês? Você fala de tráfego, mas você é um cara super saudável, Sobral. Sempre foi assim? Eu acho que sempre foi, porque assim, a pergunta dominante na minha vida... Eu acho que todo mundo tem uma pergunta dominante na sua cabeça. E isso é a coisa que mais fala sobre você, aquilo que você se pergunta todos os dias. Por exemplo, se eu te falar sobre uma pessoa que a pergunta dominante da vida dela é...
o que eu vou fazer para as outras pessoas gostarem de mim? Todo mundo aqui já consegue imaginar o que essa pessoa tem de característica. Ela é insegura, ela tá o tempo inteiro se julgando. Então eu acho que todo mundo tem essa pergunta. E na minha Sim. cabeça, essa pergunta sempre foi: como eu posso ser melhor? E aí, quando eu falo de ser melhor, a gente entra num aspecto meio subjetivo. Porque o que é ser melhor pra mim é diferente de ser melhor pro Bruno, pra Malu, pro Caio, pro Joel. Cada um tem o seu ser melhor. Só que eu acho que a gente tá acostumado a se dividir em muitas áreas. Ah, tem o Pedro aqui que se cuida da saúde. Tem o Pedro gestor de tráfego. Tem o Pedro dos relacionamentos. E aí eu acho que desde muito novo eu consegui entender que, sei lá, por algum motivo, ninguém nunca me contou isso, mas eu entendi que, na real, era tudo uma coisa só. Que se eu fosse um cara que me alimentasse melhor, eu ia ser melhor em todas as outras áreas da minha vida. Então, por causa dessa pergunta, como que eu faço pra ser melhor, que eu quero me cuidar e quero ser mais saudável, mais saudável, mais saudável. Por isso que eu até falava, a primeira vez que eu consegui um trabalho, carteira assinada, foi com meu irmão, com o Mairo. E eu zoava ele. Eu falava assim, cara, você me paga pra meditar todos os dias. Você me paga pra comer bem. Por quê? Porque se eu não tô fazendo isso, eu não vou fazer o trabalho tão bem feito assim pra você. E aí é por isso que eu tenho esses hábitos saudáveis. E teve alguma Muito bom. referência familiar, por exemplo? O meu irmão mais novo, ele era bem mais fit do que eu. Ele era tipo assim... Não, sério, ele era tipo muito fitness e ele era mais novo do que eu e quando a gente brigava eu sempre batia nele. Até que um dia isso mudou. Aí a quando gente você parou. começou Lições a aprendidas na apanhar, A gente parou de brigar depois disso. Qual a idade dele? Eu sempre fui o mais inteligente. 9 anos que ele tem hoje? Qual a Quê? idade dele?